Olá comandantes, sejam muito bem-vindos ao primeiro tutorial de Command Modern Operations. Então eu já fiz aqui os tutoriais do antecessor deste jogo, que era o Modern Air and Naval Operations. Este aqui tem um nome mais curto. Vamos também ver quais é que são as diferenças entre este e o antecessor, que não são assim tantas. E então, para começar o jogo, vocês vão aqui em Start New Game. E depois aqui tem os vários tutoriais. Acontece que os tutoriais para a aviação, aqui vocês têm aqui os Flight Tutorials, isto é exatamente o mesmo que nós fizemos no Command antigo, fizemos até ao 7, se não me engano. Portanto, se quiserem, eu tenho aí no meu canal, o tutorial é o mesmo, só alguns menus é que mudam ligeiramente. Nós hoje vamos começar pelos submarinos, tutoriais de submarinos que também são bastante interessantes. É assim, para quem é novo no Command, isto é um simulador puro e duro, não tem nada a ver com aqueles jogos de estratégia como o Hearts of Iron, em que nós vemos os tanquezinhos a andar, não tem nada disso. Isto é usado até por forças aéreas dos Estados Unidos, por exemplo, e a alemã, pela Marinha Britânica, pelos Marines, por essa malta assim, e universidades também para treino. Não é? Isto é muito mais próximo da realidade, quando se querem planear cenários militares, e vocês já vão ver como é que é o jogo em si. Portanto, neste primeiro tutorial de Submarinos 1.1 nós vamos aprender a controlar, portanto, a profundidade, vamos controlar a direção e a velocidade do submarino, okay? Que é o mais importante, como operar os sensores do submarino, o que é que são zonas de convergência e como é que elas funcionam, como é que nós podemos interceptar um navio inimigo, ou um inimigo, não é? E como é que nós podemos destruí-lo com torpedos. Portanto, vamos começar. Load Selected. Ok, aqui está a dizer um bocado o que eu já tinha falado. Vamos entrar no cenário. E é isto. Eu vou começar já aqui o cenário só para vos mostrar. Vou baixar aqui. Só para vos mostrar. Isto é o nosso submarino. Isto aqui são os vários sensores. Eles depois também vão explicando um bocado. São os vários sensores do submarino que está na água. Nós controlamos um submarino francês chamado Robix, como é que é? Rubis, chamado Rubis. Então nós estamos aqui no Mediterrâneo. O jogo é isto, ok? É passado assim, nós não vemos propriamente os submarinos, nós vemos pontos, como se fossem pontos num radar, ok? E depois aqui é a grande diferença para o jogo anterior, é que o mapa está muito melhor, está bastante semelhante ao Google Maps, não é? O outro não tinha este nível de detalhe. Se vocês forem aqui, por exemplo, à capital lisboeta, à capital portuguesa, que é Lisboa, e deixarem carregar um bocadinho, ok? Nós vemos tudo. Vemos aqui até o aeroporto do Montijo, não é? Dá bem para ver até as próprias ruas da cidade, que era uma coisa que o outro não tinha. A outra diferença é que está muito mais fluido. O outro não dava para abanar assim, este aqui dá. Portanto, isso foram as grandes mudanças que eles fizeram. O antigo já não dá para comprar, só dá o novo. Eu vou pôr o meu link de afiliado na descrição, se vocês quiserem comprar, então também me estão a ajudar. É um jogo um bocado caro, vocês podem tentar esperar por uma promoção, porque senão estamos a falar de 70 euros, então é um pouco pesado, mas é um simulador, não é? Depois aqui há algumas coisas novas também, é esta parte aqui toda de atalhos que o outro não tinha. Certo, bem, vamos começar, mas é o tutorial. Então aqui eles estão-nos a ensinar como pôr o curso, como pôr o plot a course, para onde é que nós vamos, não é? E nós vamos usar a tecla F3, eu já estive a fazer esta missão. E eles estão-nos a dizer para a gente ir a qualquer sítio a norte do submarino. O nosso submarino está aqui, não é? E depois também vamos ter que escolher a profundidade e a velocidade na tecla F2. Pronto. Vamos começar. Então vocês podem pausar aqui e aqui têm a velocidade do jogo, podem carregar no mais e no menos para mudar aqui. Isto tem até 15 vezes e depois tem super rápido, certo? Então F3 vai-vos mudar o cursor e nós vamos aqui para norte, alguns para norte, e clicamos e depois clicamos no Escape, no ESC, ok? Pronto, ele já está aqui com o rumo a norte. Agora a segunda parte é a velocidade e a profundidade, portanto vamos carregar no F2 e abre-nos o menu da velocidade aqui em cima e da altitude, neste caso, como é um submarino, é a profundidade. Certo, então eles estavam-nos a dizer na mensagem que nós tínhamos que ir a Creep
creep speed, que é uma velocidade extremamente baixa para nós não sermos detectados pelo inimigo. Esta missão aqui é de afundar um navio mercante, portanto não temos grande problema em ser detectados, mas de qualquer maneira nós vamos a creep, não é só para não sermos detectados, mas é também para que os nossos sonares consigam detectar o nosso alvo mais facilmente, porque se nós formos mais rapidamente, há aqui alguns barulhos da nossa hélice que depois entram em conflito com os nossos sonares e os nossos radares e essas coisas todas, e então torna-se também mais difícil para nós achar o nosso alvo. Portanto, vamos pôr creep, e depois nós estamos agora na nossa profundidade é menos 984 pés, ok? E nós queremos ir para shallow, que é pouco profundo, portanto vamos clicar aqui, e ele vai automaticamente subindo até aos menos 131 pés. Ok, aqui está, vou tirar da pausa porque vem aí a próxima mensagem. Entretanto, ele já está a acelerar, não é? Eu vou carregar no mais, vamos acelerar aqui um bocadinho o tempo também. Ok? Veio a próxima mensagem e eles agora estão-nos a explicar aqui um pouco como é que funcionam os sensores e essa coisa toda do submarino. Ok? E eles explicam que o submarino tem vários tipos de sensores. O primeiro é o radar. Isto, pronto, funciona como um radar de um avião e podemos ligá-lo ou desligá-lo no F9. O problema dos radares é que é um sensor ativo, ou seja, eles estão a emitir o som, não é? Como funciona o radar, depois volta para cá. Como estão a fazer uma emissão, é muito fácil de ser detectado o submarino através do radar. Portanto, sempre que nós ligamos o radar, podemos ser detectados. Portanto, vamos ter que ter cuidado com isso. O radar também só pode ser operado a dois tipos de profundidade, que é o profundidade de periscópio, que é quase mesmo fora d'água, ou menos, ok? Profundidade de periscópio ou menos, ou seja, o mais alto, portanto, fora d'água mesmo. Ou seja, com mais profundidade ele não é operado. Para ligar ou desligar no F9 temos aqui então o nosso radar, que é logo o primeiro, é o Type 1007, estão a ver, e está aqui sem poder ser operado. Porquê? Porque nós não estamos a Periscope Depth, ok? Portanto, quase nunca se usa o radar nos submarinos. Depois temos o Electronic Support Measures, que pode ser usado a Periscope Depth, ok? Profundidade de periscópio. É passivo, ok? Isto é que é o importante. É passivo, ou seja, não está a emitir nada e atua automaticamente sempre que o nosso submarino estiver a periscope, profundidade de periscópio ou mais alto, ok? Portanto, nós aqui não precisamos fazer nada. Se tivermos a profundidade de periscópio ou à superfície ou alguma coisa assim, ele já está a atuar. É muito útil para detectar aviões inimigos e navios de superfície a longo alcance, exatamente. Certo. Depois temos o visual, que é basicamente a gente põe o periscópio lá fora e tenta ver o que é que está à volta, não tem nada que saber. E depois temos o sonar. Sonar que é muito importante nos submarinos. Então este aqui é o sensor mais utilizado e nós temos o sonar ativo e o sonar passivo, que também pode ser selecionado aqui no F9. Portanto, nós temos aqui vários sonares, vários tipos de sonar. Temos o DU-UX, que é um sonar passivo. Portanto, este aqui já está, tudo o que é passivo está logo a atuar, não precisamos ligar nem desligar. Temos aqui o DMU-X20, que nós depois já podemos ver, se calhar no tutorial, mais realmente o que é que eles fazem e alguns detalhes sobre cada um destes sonares, não é? Mas este aqui, por exemplo, é ativo e passivo, portanto, se nós quisermos ligar o ativo, temos que clicar aqui. Este aqui é ativo, apenas ativo, portanto, para ativar teríamos que clicar aqui. Depois ele diz aqui que em modo passivo o sonar é indetetável, contudo, o sonar ativo pode ser detectado por outras plataformas até 2 vezes o seu range efetivo, ou seja, se eu tiver um sonar aqui, eu consigo detectar tudo aqui com o sonar ligado, eu puser ativo, o meu sonar ativo pode ser detectado por outros a 2 vezes esta distância, portanto é muito perigoso nós estarmos a ligar um sonar ativo em zonas inimigas, é o que eles querem dizer aqui. Contudo, o sonar ativo é muito útil se nós estivermos, por exemplo, numa missão de salvamento e nós queremos saber onde é que está o náufrago. Certo, percebido,
Ok. Vamos continuar. Como estão aqui a ver, nós já estamos a 5 nós e estamos agora a subir em profundidade. Se eu clicar aqui, aparece-nos, não, por acaso, tenho que clicar aqui, estava escondido. Aparece-nos então a nossa unidade selecionada, que é o S-601 Rubis, que é um navio, é um submarino francês bastante moderno, 2017, e é um submarino nuclear. Para já é o primeiro tutorial, não vamos já estar a ver isto tudo. Vamos avançar até à próxima mensagem. Ok. Então temos aqui a próxima mensagem. O sonar passivo é afetado por vários fatores, mas hoje nós vamos falar mais da velocidade e da profundidade, e é o que nós vamos usar aqui neste tutorial, não é? É o sonar passivo. Então a velocidade do submarino tem um efeito significante no sonar, na performance do sonar. Portanto, velocidades mais lentas reduzem o chamado ownership noise, o barulho do próprio navio, que era aquilo que eu estava a explicar há bocado. Portanto, e também aumentam a distância a que nós podemos ser detectados. A profundidade afeta the sounds will most readily reach sonar from. Afeta de onde é que os sons vão atingir o sonar. Ou seja, os contactos de superfície são detectados mais facilmente se o submarino tiver a profundidade de periscópio ou mais alto. Ok? Depois, também há outro número de fatores que entram aqui. Mas para já o que nós temos que saber é que o melhor para encontrar então o nosso navio mercante é estar com uma profundidade pequena, que é o que nós já estamos a fazer, e a creep speed, que são os tais 5 nós, velocidade furtiva, vamos traduzir assim, velocidade furtiva. Outros tutoriais vão falar mais sobre o sonar passivo, certo? Ok. Beleza, portanto estamos aqui ainda a subir, estamos a menos 600 pés, vamos até aos 130, se eu carregar no F2 vem-me novamente aqui o menu, não é? A nossa altitude, ou neste caso a nossa profundidade desejada é o menos 131 pés, então eu vou avançar mais aqui, estão a ver, no mais, vamos mais rapidamente, e já temos aqui nova mensagem, e temos um contacto. Temos um contacto e aparece aqui o contacto amarelo, que é o skunk, e aparece-nos aqui esta área toda. Basicamente, nós não sabemos dentro deste retângulo onde é que o contacto está, mas há aqui algumas coisas que nos ajudam. Vamos ler. Nós encontramos o contacto do navio mercante e é um contacto de zona de convergência. Ok, isto aqui é uma das partes fundamentais deste tutorial, que é o que é a zona de convergência. A zona de convergência é esta parte verde aqui. Nós sabemos isto porque a área de não certeza, que é a tal área de nós não temos a certeza onde é que está esta coisa, este quadrado amarelo. Portanto, nós sabemos que é um contacto de convergência porque a área de não certeza começa na primeira zona de convergência. E então eles estão aqui a falar, começa aqui e a zona de convergência é isto que eu já vos disse. E vai até a área máxima do sonar, que é esta aqui. Portanto, confere. Mas a zona de convergência é onde o som pode ser detectado quando o som está a ir através das ondas. Ok, então isto é um bocado complexo, mas basicamente se o navio estivesse aqui, por causa da maneira com que o som funciona, nós não o conseguíamos detectar através da zona de convergência, ou seja, a detecção da zona de convergência é só mesmo nesta área, ok? Se ele estiver aqui, já não o detecta, se ele estiver aqui também não. E como nós sabemos isso, nós na verdade sabemos que ele de certeza que está neste quadrado aqui, mais pequeno, que é a zona de convergência. Quando eles vêm mais para cá, eu não sei se ele já diz isto aqui ou não, mas é outro tipo de contacto, eu acho que eles já vão dizer no futuro. Ora, as zonas de convergência só ocorrem em águas profundas, e a distância entre elas varia de acordo com muitos fatores climáticos. Mas
como uma regra base, ok? Estão normalmente a cada 30 milhas. Nós vamos ter uma zona de convergência. Portanto, neste caso, nós só temos aqui esta zona de convergência. Se olharmos para o Rubis, que é o nosso submarino, com os sensores debaixo d'água, Map Settings On, portanto, nós temos que ligar os sensores, os Underwater Sensors, no nosso setting dos mapas, que já está ligado, ok? Portanto, aparece isto aqui. Ele está a dizer que então a zona de convergência é o tal círculo que nós já falamos. Although the area of uncertainty extends to the sonar maximum range. Pronto, isto é o que eu já vos estava a dizer também. A zona de incerteza vem até aqui, mas nós já sabemos de certeza que ele está, como foi detectado pela zona de convergência, está de certeza neste quadrado aqui. Certo, e também podemos ter um caso de haver mais do que uma zona de incerteza. Pronto, vamos continuar o tutorial. Eu vou acelerar o tempo. Ok, temos mais uma mensagem especial. Agora temos o que eles chamam um firm fix. Temos a certeza de onde é que ele está. Ou melhor, não é de onde é que ele está. Nós temos a certeza de qual é que é a direção em que ele vai e a velocidade. Isto é muito importante. Portanto, se eu puser aqui o meu rato em cima, nós sabemos que ele está a avançar. Olha, aparece aqui a foto e tudo. Nós sabemos que ele está a avançar para 120 graus a 23 nós de velocidade. Okay? Está a ir mais ou menos assim, nesta direção. Nós estamos a ir para norte. Portanto, nós podemos fazer uma interseção manual, que é o que nós vamos fazer. O contacto, pronto, está aos 120 graus, 23 nós, e esta parte aqui é que é um bocado complicada de perceber, mas nós vamos então planear uma interseção manual, e para fazer isto nós vamos clicar no Ctrl D e vai mudar aqui em baixo, vocês vão ver, Ctrl D, pronto, já está, e agora nós vamos clicar no nosso navio. E então é assim, ele está a ir a 23 nós, a 120 graus. Portanto, nós queremos saber onde é que ele vai estar daqui a uma hora. Portanto, se ele está a ir a 23 nós, daqui a uma hora ele vai estar a 23 milhas. Certo? E ele está a ir a 120 graus. Portanto, nós temos que meter aqui isto em 23 milhas, que é um bocado mais para ali, e 120 graus, que é um bocado mais para cima. Mais para cima, e agora mais longe. 22... 23, ok, foi muito perto. Desculpem, eu tenho que fazer aqui agora é um Ctrl Insert, que é para inserir então aqui o nosso plot. Portanto, isto está mais ou menos a 23 milhas dele e num raio, não é, de 120 graus. E nós vamos ter que ir para aí. Portanto, eu acho que vamos então selecionar aqui o nosso navio. Vamos para o F3 novamente e vamos para aqui para o interceptar. Agora carrega Escape. Já está o nosso plot e eles dizem-nos também aqui para nós mudarmos a velocidade do Rubis para cruise. Velocidade de cruise speed. Então, velocidades é no F2. Estávamos em creep, vamos para a velocidade de cruzeiro, cruise speed. E eu acho que aqui era só. Ele diz-nos aqui também, nós quando temos muitos pontinhos no mapa, é boa ideia nós mudarmos o nome. Portanto, se eu clicar neste ponto, fizer Ctrl R de renomear, eu posso mudar aqui o nome. Eles sugerem-nos aqui mudar a hora a que o barco vai estar aqui. Ora, se bem se lembram, este barco anda, portanto, uma hora, não é? Daqui a uma hora vai estar aqui. Portanto, neste momento Zulu são 8h02, ele vai estar aqui às 9h02. Só para nós sabermos, não é? Só para termos aqui uma organizaçãozinha, sabemos que ele vai estar aqui às 9h02 Zulu, até podia pôr o nome do contacto, não é? Para saber que era aquele, que poderia dar jeito eventualmente. Certo, acho que é tudo o que nós temos que fazer aqui, portanto, vamos continuar o tutorial. E agora, à medida que o barco vai entrando aqui, vai saindo da nossa zona de convergência, nós vamos perder o contacto com o barco. É isso que vai acontecer. Vocês vão ver e vai aparecer aqui a janelinha a dizer isso. Vou andar mais depressa. Pronto, já perdemos o contacto, estão a ver? Perdemos o contacto há 6 minutos.
Portanto, ele acabou de sair desta zona, ele pode estar em qualquer sítio dentro desta zona de incerteza, dada a velocidade dele, se ele mudou de rumo, não é? Então, à medida que o tempo vai passando, nós não sabemos onde é que ele está, a zona de incerteza vai subindo também. E pronto, aqui ele está-nos a dizer exatamente isso, que a zona de incerteza está a crescer, porque nós perdemos o contacto. Ou seja, ele como já não está aqui nesta zona de convergência, nós já não sabemos onde é que ele está. E a nossa próxima maneira de o detectar é detectar com o chamado Direct Path, ou seja, caminho direto. Assim que a gente detectar o som diretamente do navio, nós detectamos o navio novamente, mas isso ele vai ter que estar muito mais perto de nós. Portanto, neste momento, nós não sabemos. Ele está aqui a dizer que o navio mercante faz muito barulho, portanto é fácil nós sabermos onde é que ele está, mas outros contactos militares muito mais escalados é muito mais difícil nós apanharmos o Direct Path. E depois cá está aquelas coisas que nós falámos antes, quanto mais depressa nós formos, mais temos barulho também nós e mais difícil é contactá-los. Portanto, para já, nós vamos continuar aqui o nosso tutorial até que ele esteja tão perto de nós que nós fazemos o contacto por Direct Path. Ok, já está, viram? Já sabemos, já está o contacto por Direct Path. Nós vamos nos aproximar um bocado mais para que ele fique na distância dos torpedos. Okay? Porque nós queremos mandar um torpedo. Já está. Viram? Ele entrou ali no círculo amarelo, que é a distância de torpedos. Portanto, agora é a última parte deste tutorial, que é como mandar torpedos. Ele está aqui a falar que os nossos torpedos vão até, acho que era 8 milhas náuticas, e que isso é pouco para um submarino moderno. E é verdade, só que nós aqui nas regras de engajamento, nós temos o torpedo range, o alcance dos torpedos, está em practical range, alcance prático, que é o alcance em que nós temos praticamente a certeza que se nós dispararmos daqui, ele vai acertar. Nós podemos fazer um cálculo que é o kinematic range para os torpedos, e aí eles vão ter muito mais área, mas também têm mais hipótese de falhar. Portanto, é isso que eles estão aqui a explicar. Depois nós podemos fazer um método automático em que a inteligência artificial vai abrir fogo automaticamente, ou podemos fazer por manual. Se quisermos fazer automático é carregar no F1 e carregar no navio inimigo. Se quisermos fazer manual é Shift F1 e depois carregar no navio inimigo. Depois de dispararmos os torpedos, o nosso submarino vai ter a palavra wire. Aqui vai aparecer wire, que quer dizer fio. E ele vai estar restringido a 10 nós de velocidade. É assim, no tutorial que eu fiz antes, eu fiz isto e ele continua a andar a 12. Não sei se é bug, se é por a velocidade ser uma diferença pequena. Mas isto porquê? Porque estes torpedos têm um fiozinho que os liga ao submarino, que é onde o submarino manda as informações para o torpedo saber para onde é que vai. Daí a gente também não poder andar muito depressa sob pena do fio se partir. Há muitos mísseis que também funcionam assim, não é? Certo, eu vou fazer então automático, portanto vou carregar no F1, carrego aqui e vamos então disparar automaticamente. Depois ele está aqui a dizer outra coisa, que é este navio que vocês estão aqui a ver é um navio enorme e demora muito tempo a afundar, ou seja, nós podemos espetar-lhe um torpedo aqui e ele estar meia hora até afundar, mas vai afundar. Portanto, eles estão-nos aqui a dar a dica. Se nós estivermos num cenário em que temos que poupar munição, se calhar mandamos 2 torpedos e esperamos um bocado, a ver se ele afunda ou não, antes de mandar mais. Neste caso aqui, como podemos disparar o que a gente quiser, pronto, estamos à vontade, é o que eles nos estão aqui a dizer. Então vamos lá ver. Estão aqui, ok. Já apareceu aqui. Portanto, o nosso submarino mandou os torpedos e aparece aqui o wire, que nós estávamos a falar, e ele continua a 12 nós. Portanto, não sei, não percebi essa dos 10 nós, como vos estava a dizer, ele continua a 12. Vamos avançar mais rapidamente, porque vamos ver os nossos torpedos a atingir o alvo. Ele não vai afundar. Pausa aí. Outra mudança para o antigo é que os contactos e as mensagens agora estão todas divididas. Então também é um bocado mais difícil. Portanto, ele está aqui a dizer que os nossos 2 submarinos atingiram.
95% de penetração, não é? Este aqui também, 87% de penetração. Pronto, é um bocado mais difícil. Ainda não me adaptei bem a este tipo de mensagens, mas está dividido pelo tipo de mensagens. Pronto. Siga. Vamos lá afundar isto. Se carregarem aqui, têm já o navio a afundar-se, não é? Ele já está a pôr água. Em princípio, se a gente o esperasse, ele afundaria, não é? Está a ir cada vez mais devagar também. Em princípio, este aqui vai ser o golpe de misericórdia. Já estás. E pronto, acabamos então o primeiro tutorial. Tivemos 100%, gastámos 10 torpedos. Está ok. Está ok, pronto, é isto. Então, o Command Modern Operations, se ainda não conheciam, é mesmo hardcore em termos de simulação de estratégia militar. Este foi o primeiro tutorial de submarinos. Deixem o like, subscrevam o canal também se são novos, para depois vermos os outros tutoriais de submarinos. Se quiserem comprar o jogo, vai estar o meu link de afiliado na descrição. Portanto, às vezes há promoções até nesse site de que é a Fanatical e estão-me a ajudar o canal também. Eu sou o Travolta e vejo-vos no próximo episódio. Até lá, fiquem bem.